Aviso: este vídeo foi feito por um hobbyista em elétrica e eletrônica que faz elétrica e eletrônica como hobby desde os 7 anos de idade. Portanto, o conteúdo não é oficial e pode conter erros técnicos. Por este motivo, não considerar este material como oficial. É apenas para que profissionais de tecnologia saibam um pouco mais como manusear de maneira correta e eficiente a energia elétrica. Cuidado! A energia elétrica é muito perigosa. Tenha qualificação e entendimento antes de manusear qualquer parte elétrica e eletrônica de qualquer local ou sistema. Para sua segurança, antes de realizar qualquer manutenção no sistema elétrico do local, consulte profissional especializado. Energia elétrica. Ela faz movimentar as nossas vidas, nossos sistemas e todos os sistemas produtivos, nos dá calor no inverno e frio no verão, e faz parte das nossas vidas. Na tecnologia da informação, ela é fundamental para o correto funcionamento dos nossos equipamentos de tecnologia da informação, e ela também pode ser muito perigosa se manusear de forma incorreta. Portanto, o canal 2 do Wanderson Nerd, em parceria com a rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de TI, apresenta a série Ligando o Servidor na Tomada. Série Ligando o Servidor na Tomada, conteúdo da parte 2, Grandezas Elétricas e Sistemas de Medidas. Os sistemas de medidas: amperes, amperímetro, medidor; volts, o voltímetro como medidor; watts, watímetro como medidor; ohm, ohmímetro como medidor; farads, o capacímetro como medidor; e hertz ou Hz como frequencímetro como medidor, estão nos sistemas de medida. Vamos conhecê-los. Amperes ou amperímetro, que é o sistema de medida. O ampere, ou ampere com acento no E, é uma unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades de Intensidade de Corrente Elétrica. O nome é uma homenagem ao físico francês André Marie Ampère, 1775 a 1836. Um ampere é definido como um coulomb, unidade de carga elétrica, que passa por um ponto por segundo. De maneira geral, o ampere se refere à quantidade de elétrons que atravessam um ponto durante um determinado período de tempo. Quando falamos de amperes, estamos falando de corrente elétrica, ou seja, de um fluxo de elétrons movendo-se por um determinado condutor fio. Imagine um fio com eletricidade que conduz elétrons como um cano que conduz a água. O fluxo de água que passa por esse cano seria como a corrente elétrica que passa pelo fio. Então, aumentando-se o número de elétrons que está passando por esse fio condutor, estamos aumentando a sua corrente elétrica e, consequentemente, o número de amperes. Medindo corrente elétrica em amperes, os equipamentos que são usados: um amperímetro analógico, amperímetro digital, alicate amperímetro e o multímetro na escala de amperímetro. O amperímetro analógico. O amperímetro analógico, o funcionamento dele é o seguinte: entra a fase de carga e sai a fase para linha. Ou seja, você tem que abrir o fio fase para fazer a medição com o amperímetro. O amperímetro analógico, como aparece na imagem, ele possui uma escala e um ponteiro indicando quantos amperes tem naquela escala. Diferente do amperímetro analógico, o amperímetro digital ele já possui um visor com os números. A pessoa não precisa interpretar aonde está o ponteiro de funcionamento do amperímetro. Porém, o funcionamento é o mesmo. Você precisa abrir a carga e a linha para poder fazer a medição na fase. Tecnicamente, nos sistemas atuais de medição, não é necessário abrir a fase para fazer a medição. Ele gera um campo magnético conforme você vai ver a seguir. Alicate amperímetro.
O alicate amperímetro, ele não precisa de abertura de fase, ou seja, você pode colocar o anel que envolve o alicate amperímetro em volta do fio para fazer a medição do fio fase. Com o campo magnético do fio, o medidor alicate amperímetro já faz a decodificação e a medida de quantos amperes passa por aquele fio condutor, sem precisar que seja necessário desencapar o fio ou mesmo cortar o fio para separar a fase da linha. E o multímetro, que obviamente precisa separar a fase da linha, mas ele usa apenas o sistema DC para medida. Então você só vai poder, com o multímetro, medir 10 amperes de corrente contínua, que é o DC. Você vai poder usar a ponteira vermelha para a entrada da linha e na preta a carga, que é a saída da linha. Volts ou voltímetro, medidor. O volt ou voltium, símbolo V maiúsculo, é a unidade de tensão elétrica do Sistema Internacional de Unidades. Diferença de potencial elétrico, a qual denomina o potencial de transmissão de energia em joules por carga elétrica em coulombs entre dois pontos distintos no espaço. Foi batizada em honra ao físico italiano Alessandro Volta, 1745 a 1827. Sendo assim, dizer que a tensão existente entre dois pontos corresponde a 1 volt é o mesmo que dizer que cada carga de um coulomb que se movimenta entre tais pontos transmite 1 joule de energia. O volt é uma homenagem a Alessandro Volta. Volta desenvolveu a tão falada pilha voltaica, um predecessor da bateria elétrica. Em honra ao seu trabalho no campo da eletricidade, Napoleão fez de Volta um conde em 1810 e, em 1815, o imperador da Áustria nomeou Volta professor de filosofia na Universidade de Pádua. Medindo tensão elétrica em volts, equipamentos usados são um voltímetro analógico, um voltímetro digital e um multímetro na escala de voltímetro. O multímetro você pega o borne ou a ponteira vermelha e coloca na fase, e a ponteira preta você coloca no neutro ou negativo. Para fazer a medição com o multímetro, é necessário também colocar na escala de 750 volts corrente alternada, que tem como símbolo o til, como uma acentuação, e na corrente contínua, que você tem um traço e 3 pontos embaixo com a letra V, para medição de voltagem com multímetro. Temos também o voltímetro digital, que o princípio de funcionamento é o mesmo. Você pega a fase e o nêutron e conecta um borne ou uma ponteira para fazer a medição. O voltímetro digital mostra a escala com a potência nominal que aparece no visor. Não é necessário interpretar uma escala. Já o voltímetro analógico, diferente dos outros voltímetros, ele é necessário interpretar a escala, ou seja, você tem um ponteiro e esse ponteiro aponta na escala de 0 até 500, no caso desse voltímetro analógico, a potência elétrica que está naquele fio. O princípio de funcionamento é o mesmo. Você pega a linha positiva, que é a fase, e a linha negativa, que é o nêutron, e obviamente conecta os bornes ou as ponteiras e faz a medição com o voltímetro analógico. No caso desse voltímetro analógico, é para bancadas de testes ou também em sistemas de gerenciamento de energia, painéis e entre outros sistemas. Watts, watímetro, que é o medidor. Apesar da sua raiz estrangeira, o termo watt é reconhecido pelo dicionário da língua portuguesa. Na verdade, provém do apelido do engenheiro e matemático James Watt, 1736 a 1819, um cientista que realizou um importante feito ao criar a máquina a vapor. Esse escocês inventou instrumentos de aplicação matemática para Glasgow University e construiu diversas máquinas de Newcomen até finalmente conseguir aperfeiçoar o seu sistema.
Em 1784, patenteou a máquina a vapor e, 16 anos mais tarde, foi viver para a Hitchfield Hall, uma localidade inglesa próxima de Birmingham. A potência elétrica, representada pelo watt, estabelece que a velocidade a energia elétrica se pode transformar. É uma unidade que é utilizada no Sistema Internacional de Unidades, SI, e que se escreve pelo símbolo de W maiúsculo, o qual deriva das básicas do SI, e equivale a 1 joule por segundo, 1 J maiúsculo, barra S. O joule é a medida que se serve para contar a quantidade de energia que se utiliza e é representado pela letra J. Isso significa que se for consumido 1 joule num segundo, será consumido 1 watt de potência elétrica. Enquanto unidade pertencente ao SI, o watt foi aceito por ocasião do 2º Congresso da Associação Britânica para o Avanço da Ciência no ano de 1889 e da 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas que decorreu em 1960. Relativamente às unidades utilizadas na eletricidade, o termo watt define-se como sendo a potência gerada de acordo com a diferença entre uma corrente elétrica de 1 ampere, 1 VA, e de 1 watt. Faz com os dispositivos elétricos de fraca potência se possam definir segundo os seus watts, embora aqueles de potência elevada recorram aos quilowatts. 1 kW é igual a 1000 watts. Convém esclarecer que se os fornecimentos de energia forem constantes, o que ocorre em praticamente todos os fornecedores de energia elétrica, pode-se então concluir que, quanto maior for a potência do equipamento elétrico que se estiver a utilizar, também a intensidade de corrente que viaja através do circuito será maior. Atualmente, as empresas costumam mandar uma tensão inferior a 220 volts, o que pode resultar no seguinte: ao baixar a tensão, aumenta-se o consumo de energia e os aparelhos acabam por queimar devido a esta defasagem prejudicial no movimento elétrico. Por fim, se desejarmos conhecer o consumo de um dispositivo elétrico, basta lermos o que consta na chapa metálica, a qual se encontra geralmente na parte de trás do aparelho. É muito importante que os aparelhos não sejam alimentados a uma voltagem inferior à indicada nessa chapa e que, em caso de falha de tensão, sejam imediatamente desligados, pois ocorre o risco de queimar. Para medir a potência em watts, os equipamentos usados são o wattímetro analógico, o wattímetro digital e o wattímetro de consumo total. O wattímetro analógico ele possui uma escala de medição e o ponteiro. Entra-se com as fases e neutro e sai com a fase e neutro ligado diretamente entre linha e carga. O wattímetro digital tem o mesmo princípio de funcionamento, porém, ao invés de ter uma escala de medição, você tem um visor que indica a potência total consumida em watts de forma digital. O wattímetro de consumo total é ligado na linha e carga. Porém, esse medidor de consumo total é tão conhecido no Brasil como relógio medidor de energia, que é da concessionária de energia muitas vezes. O ohm, agora a medição em ohmímetro, com o símbolo ômega, é a unidade de medida da resistência elétrica padronizada pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, corresponde à relação entre a tensão, medida em volt, e uma corrente medida em ampere sobre um elemento que seja ele um condutor ou um isolante. Exemplificando, um condutor que tenha uma resistência elétrica de 1 ohm causará uma queda de tensão de 1 volt a cada 1 ampere de corrente que passar por ele. O ohm é simbolizado pela letra grega ômega maiúsculo e seus múltiplos mais usados são o quilo-ohm, que são igual a 1000 ohm, o mega-ohm ou megohm, que são 1 milhão de ohm. O nome dessa unidade é uma homenagem a George Simon Ohm, 1787 a 1854, que descobriu relações matemáticas extremamente simples envolvendo as dimensões dos condutores e as grandezas elétricas, definindo o conceito de resistência elétrica e formulando o que passou a ser chamada Lei de Ohm. Medindo resistência elétrica em ohms, equipamentos usados: o multímetro, na escala de ohmímetro, o ohmímetro analógico e o ohmímetro digital. O multímetro, na escala de ohmímetro, você pega a ponteira vermelha
e a ponteira preta, e nos terminais de saída de um resistor, você aplica o terminal vermelho e o terminal preto para medição, na escala de ohms, obviamente na escala de ohmímetro. Com o ohmímetro analógico, você tem o mesmo princípio de funcionamento de um multímetro, porém com o ohmímetro analógico, você tem uma escala de medição e uma agulha que indica a quantidade de resistência que tem naquele resistor ou naquele sistema. Ohmímetro analógico com um ponteiro. Já o ohmímetro digital, o princípio de funcionamento é o mesmo, porém ao invés de ter um ponteiro indicando quantos ohms tem naquele dispositivo ou resistor, o ohmímetro digital aparece uma medição clara num visor. Farads, medidor capacímetro. O farad, o símbolo F, é a unidade de capacitância ou capacidade elétrica do Sistema Internacional de Unidades, SI. Seu nome foi dado em homenagem ao cientista britânico Michael Faraday, 1791 a 1867. Um farad corresponde à capacidade de armazenamento de energia elétrica de um capacitor, português brasileiro, ou condensador, português europeu, ou de um sistema de condutores entre cujas placas exista uma diferença de potencial elétrico, tensão, de 1 volt, quando está carregado de uma quantidade de eletricidade igual a 1 coulomb, 1 C. Reciprocamente, um capacitor bipolar ou um elemento passivo bipolar qualquer de circuito elétrico tem a capacitância de um farad se estando carregado por uma carga de 1 coulomb apresentar uma diferença de potencial elétrico de 1 volt entre seus terminais. A inclusão de elemento passivo bipolar qualquer na definição é significativa pelo fato de que, embora se espere idealmente encontrar capacitância apenas no condensador, ocorre que todo e qualquer elemento pode apresentar propriedade capacitiva, definida como capacidade de armazenamento de carga elétrica num dado campo elétrico sob uma dada diferença de potencial elétrico. Medindo capacitância, ou melhor, medindo a capacidade ou capacitores com o capacímetro. Não foi encontrado nenhum capacímetro que seja analógico ou que seja diferente deste, porém, um capacímetro tem a propriedade de medir a capacitância. No caso, um multímetro não faria a medição em capacitância. Porém, esse medidor, capacímetro, ele é bem parecido com o multímetro, porém, ele não é um multímetro, ele é um capacímetro que indica a capacitância de um capacitor. O princípio de funcionamento do capacímetro é o mesmo que de um multímetro. Você tem um born positivo ou vermelho e um born negativo, preto, que conecta-se ao capacitor para medir a capacitância daquele capacitor. Hertz, frequencímetro. O Hertz, símbolo Hz, é a unidade de medida do Sistema Internacional com o símbolo Hz, que no caso representa Hertz. É equivalente a um ciclo por segundo. Um disco em rotação que complete 60 voltas no minuto tem uma frequência de 1 Hz. O nome veio do físico alemão Heinrich Hertz. O Hertz é uma unidade de medida derivada do SI para frequência, a qual expressa, em termos de ciclos por segundo, a frequência de um evento periódico, oscilações, vibrações ou rotações por segundo, S-1 ou 1/S, que representa um segundo. Um dos seus principais usos é descrever as ondas senoidais, como as de rádio ou sonoras. 1 Hz equivale a um ciclo por segundo. Medindo a frequência da rede elétrica em Hertz, equipamentos usados: um osciloscópio, um frequencímetro analógico e um frequencímetro digital. O osciloscópio, o princípio de funcionamento de um osciloscópio é você ajustar a escala vertical e horizontal do osciloscópio para verificar a onda que está sendo circulada através do circuito. Tem também um born para conexão positiva entre uma fase e negativa entre o neutro. Da mesma forma que um multímetro digital, você tem um osciloscópio que funciona parecido com o mesmo princípio de funcionamento. Porém, ao oscilar, a frequência aparece no visor. Um frequencímetro analógico tem o mesmo princípio de funcionamento. Porém, ele indica, ao invés de ter a medição
de forma padrão, ele tem uma medição completa do tipo: apresenta na escala, através de um ponteiro, quantos hertz tem na frequência da rede, ou de algum sistema elétrico. Esse frequencímetro analógico é para painéis e sistemas de gestão de energia, geradores de energia, etc. O frequencímetro digital tem o mesmo princípio de funcionamento do frequencímetro analógico, porém o frequencímetro digital, ao invés de você ter uma escala e um ponteiro que indica a frequência, você tem uma leitura da frequência, no caso com o frequencímetro digital, exatamente como a frequência está naquele momento, de forma numérica. E agora, já sei de toda a história sobre a eletricidade, já sei sobre os surgimentos, criadores, as grandezas elétricas e os sistemas de medidas, etc. Mas e agora? Já posso ligar o servidor na tomada? Ainda não, pois no próximo capítulo da série, você vai saber mais sobre formas de geração de energia. Só aqui na série Ligando o Servidor na Tomada. Até a próxima!